agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Eu acredito que ao longo desse ano, Deus tem tudo preparado com aquilo que nós precisamos aprender. Então, estou fluindo aqui com aquilo que há um tempinho atrás Deus colocou no meu coração. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, sobre o combate espiritual. Eu tenho certeza que Deus vai levar a gente para um outro nível, hein? Porque tem coisas que nós não enxergamos, gente. A gente olha muito o contexto natural de coisas, né? Eu estava conversando com a Deise no carro, falando sobre oposições. Nós estamos sempre enfrentando oposições, porque nós vivemos no mundo do espírito e sabemos dessa atmosfera de malignidade sobre o mundo. Óbvio, até aí está tudo certo. Mas muitas vezes, gente, viver debaixo de uma oposição, seja lá o que for de situações que são desagradáveis, ouça isso aí, não está fora da ciência de Deus. Deus, Ele é o nosso Pai, Ele cuida de nós. E muitas vezes, já vou mandar, hein? A pipa vai subir. E muitas vezes, a oposição, ela está debaixo de um propósito de Deus. Amém foi pouco, mas você vai entender. Pastor, quer dizer que então Deus gosta de ver o diabo massacrando a gente? Claro que não. Não está escrito isso. Mas Deus, gente, Ele é aquele que domina, Ele está sentado num trono. Ele tem uma programação sobre a vida do ser humano na face da terra. Ainda mais para com seus filhos. Nada está fora do controle de Deus. Eu creio nisso. Obviamente, eu não posso também deixar de fazer uma jornada com Ele, tipo, não reconhecendo a sua voz, sair fazendo aí a minha vida. Aí eu estou tirando, na verdade, Deus do controle, né? Porque eu estou resolvendo fazer a minha vida e vou fazendo o que eu acho, o que eu penso. Aí não funciona mesmo. Mas se Ele está no controle, nós vamos seguindo debaixo daquele mover dEle, da sensibilidade, da sua verdade, obviamente, instalada no nosso coração. Então, eu acredito que nesse momento, quando a gente enfrenta um combate, nós estamos ali na melhor posição para estar. E deixa eu te explicar algumas coisas antes de eu começar a falar sobre isso aí. Veja, gente, preste bem atenção no que eu quero te falar. Preparação, ela é fundamental para nós vencermos. Vitória não chega no teu colo do nada, mas ela vem como um produto de preparação. Em outras palavras, eu quero dizer que a preparação, o nível da minha preparação, vai trazer o nível do resultado. Então, os resultados que nós vamos tendo, gente, vêm de uma preparação. Olha, se eu vou de um ponto para o outro, vivendo nesse mundo de atmosfera antagônica e oposta à verdade, Deus sabe que se eu vou sair de A para B, eu só chegarei em B no nível da minha preparação. Então Ele está te preparando hoje, hein? Eu vou te falar que cada um de nós vive um nível de oposição. Você hoje está enfrentando um nível de oposição. Então, eu também, todos nós. Por quê? Deus está nos preparando. Eu sabia que cada vez mais você vai se preparando e vai vencendo um combate, você fica mais preparado para o próximo? Então eu quero compartilhar essas coisas com você, para a gente não ficar assim num canto dizendo, pastor, o diabo está correndo atrás de mim, ai meu Deus, como é que eu vou vencer essa tal? A gente fica meio perdido, cara. E eu vejo as pessoas meio perdidas, desesperadas, assim, caramba, o que está acontecendo com o corpo de Cristo? Isso é a prova que a gente não tem preparado, não tem tido entendimento, e eu quero colocar isso, de que há necessidade de uma preparação de entendimento dentro de mim. Eu sabia que em situações de oposição, o Espírito Santo, ele nos dá, ele mostra para mim e para você no nosso coração o que está acontecendo. Vou te levar para um outro nível aqui para a gente sair desse nível bobo, que é o seguinte, tem muita oposição acontecendo e situações aí, porque eu estou abrindo porta para isso, mas eu não quero falar sobre isso aí não, hein? Ok? Não estou querendo falar da minha maneira cabeçuda de pensar e fazer as coisas. Cara, isso aí não é andar com Deus.
A igreja dos dias de hoje está sendo preparada para outra coisa. Então isso aí é pré-primário. Quer vencer, se entrega a Ele. Não quer vencer, pode ir embora. Pede para sair. Porque não venceremos mesmo. Ninguém vence essa jornada da vida, que é comigo mesmo. Eu acho, eu penso, eu vou fazer e tal. É mesmo? Já vou lhe dar a tabuleta, derrotado. Já vou botar a placa, toma, derrotado. Ainda acontece isso muito ainda dentro do pessoal da igreja, não compreendeu isso. Eu sei que é nova criatura, mas está tendo um comportamento, está provando para mim que não está preparado. Então não é uma preparação, gente, de intelecto. Guarda isso nessa noite, eu quero que você entenda. Deus não me chamou para estar preparado intelectualmente para vencer os combates de espírito, do mundo espiritual. Mas é uma preparação de conhecimento e entendimento de verdades. Eu não estou sozinho no dia da minha oposição, do meu combate. Você não está sozinho, sabia? Mas pode até parecer que você está sozinho. Você pode até, de repente, buscar lá um sentimento, se Jesus está presente. Jesus, não estou te sentindo. Não faça isso. Então, você vê como é que o nosso nível de preparação ele precisa crescer? Porque não é nesse sentimento. É justamente naquilo que está escrito. Eis que estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Vendo ou não vendo, Ele está ali. Sentindo ou não sentindo, Ele está ali. Então, são detalhes de coisas que nessa série, eu não sei se vai dar tempo aí, eu vou falar umas semanas, depois a gente... Mas eu tenho coisas para acrescentar ao teu coração. Vamos embora. Porque daqui para frente, gente, nós precisamos muito... Não está moleza viver nos dias de hoje, você sabe disso. Mas isso não é uma mensagem depressa, não. Pelo contrário, é de alegria pura. Porque alguém que está sentado no trono já venceu. E está na maior tranquilidade. Nós temos que aprender com Ele. Em que família nós estamos, de que lado nós estamos. Então a gente vai conversar sobre isso aí. Preparação. Há um verso muito legal. Abre comigo lá em Provérbios. Eu não coloquei aqui, não. Provérbios... Alguém acha para mim, eu sei de cor. O cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem de quem? 21:31. Show de bola, obrigado aos universitários. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem de quem? Graças a Deus. É óbvio, né? Que Deus é que Ele definitivamente Ele entra naquele combate. Eu tenho certeza disso. Se eu cheguei até o dia de hoje, foi porque Deus Ele fez a sua intervenção sempre. Mas também, se eu ficasse ao longo de algum caminho aí, foi porque eu insisti com a minha cabeça. Quer dizer, Deus Ele é aquele que me dá a vitória, desde que eu esteja debaixo de quê? Do mover dEle. Da direção dEle. Como isso é importante? Você está no lugar certo, na hora certa. Para que a gente possa vencer as coisas. A oposição, só para te falar isso aí, ela não tem como finalidade derrubar. Ela tem uma finalidade maior, é por isso que a gente tem que subir para entender. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. A oposição tem como finalidade nos transformar. Pastor, agora você mexeu. Pensa que Deus está olhando para a minha vida do contexto lá de fora. Lá de fora para Ele é mole. Ele faz assim, as coisas aparecem. Ele faz assim direto, sem problema. Mas o que é importante para Ele sou eu e você. Não coisas e situações ao redor. Eu e você como pessoa, isso é importante para Ele. Então, eu quero te falar
que eu vou começar hoje, mas coisas que ao longo desses 2 dias o Espírito Santo veio me falando que para mim foi novo. É novo porque ele me mostrou um novo ângulo dessa montanha chamada verdade do combate espiritual. E eu estou entendendo o que ele quer fazer comigo e contigo, nos levar para um outro nível. E nós temos que ir, gente. Ok? Então peguei 3 textos aí para te provar que essa palavra, ela nos pertence. Há uma palavrinha chamada vitória. Está animado, né? Ok. Então vamos lá dar uma lida nisso aí. Apocalipse capítulo 12, no verso 11. Indo no livro do final, a revelação final, da qual até o pastor Gustavo aqui falou para a gente, muito legal, aquilo que ele compartilhou uma quinta-feira aqui, há uns 3 quintas-feiras atrás. Eu quero te falar, esse é o livro que fala do final, gente. E nós sabemos qual é o final, a vitória da igreja, nós estarmos com ele. Não é isso? É só ler o último capítulo. Jesus venceu, nós vencemos também. Então aqui está falando sobre eles, a igreja venceu quem? Nós vencemos quem? O diabo. O venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. A questão do testemunho aqui associa-se à nossa fé, à nossa crença. Ok? E mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Fizeram a escolha de continuar com a crença até o final. Essa é a nossa escolha, hein? É óbvio que há oportunidade nós não fazemos essa escolha até o final. É por isso que também, no fim, Jesus fala sobre a grande apostasia. O apóstolo Paulo fala sobre isso, a apostasia da igreja, daqueles que não vão ficar firmes até o final, de ir até o final. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Se a gente não combina, gente, crença em Deus e retrocesso. Não combina, não faz parte, não mistura. Olha comigo Hebreus rapidamente. No capítulo 10. Aleluia. E aqui fala isso. No verso 38, todavia o meu justo viverá pela fé. Gente, é um estilo de viver para frente, até o final. Então, o justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Veja o 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, para a derrota. Nós somos, entretanto, da fé. O que ele está falando? Nós somos aqueles que avançam, mesmo a despeito de toda oposição. As características daquilo que nós vamos falar depois sobre fé, uma delas, gente, é esse negócio de não desistir. Ah, mas nós estamos debaixo de fogo cruzado. Meu irmão, levanta a cabeça e segue adiante. Mas não temos como retroceder. Deus está conosco. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Então a crença que se aprova que esse verso fala disso aí. Ó. Depois nós vamos extrair coisas preciosas, tão simples, mas poderosas demais. Mas essa é a turma que venceu. Se está escrito que venceu, então nós vamos vencer. Não é uma possibilidade que, pastor, quem sabe, talvez a gente vença. Não, nós já vencemos. Graças a Deus, não é? Outra passagem, falando sobre vitória. Um dos versos mais poderosos, eu amo esse verso. 1 João 5,4. Todo que é nascido de Deus, a nova criatura, vence o mundo com a sua oposição. Todo combate que nós precisamos enfrentar. Não me pergunte. Imagina, o cara vai para a guerra, vai para o combate, fala, não vou dar um tiro que não vai ter necessidade. Então, não, é uma ilusão, né? Porque terá combate em cima de combate. Na verdade, a questão da vitória final é vencendo um combate, né? Vencendo o outro, aí vão mais à frente, e já tem um próximo lá, e assim vai até chegar ao final. E nós vamos chegar até o final, você também vai.
Então, eu vou passar aqui todo um conteúdo de preparação sobre crença e alguns entendimentos que vai te ajudar, a mim também. Todo que é nascido de Deus, vence. Foi bem enfático o apóstolo João. Eu tenho ensinado para vocês a lerem com calma. Pastor, eu já conheço esse verso. Lê com calma. Deixa o Espírito Santo falar, ó, todo que é nascido de Deus vence. Aí você tem que se alegrar, eu sou uma nova criatura, sou nascido de Deus. Eu não estou empolgadinho, a Bíblia diz, mas obviamente tem mais coisas. E esta é a vitória que vence o mundo, o quê? Bota aí do lado da tua Bíblia o exercício da nossa fé. Não é simplesmente dizer assim, pastor, eu acredito. Há uma grande diferença aí, de espaço entre eu ter um conhecimento de crença, eu dar declarações da minha crença e de uma vivência, né, de um exercício, de uma fé genuína. Porque esta é a vitória que vence o mundo. O exercício da nossa fé. Pronto, olha que verso. Junta com aquele outro, vamos mais uma testemunha de uma outra passagem, eu poderia colocar outra, mas o apóstolo Paulo chega para o seu filho na fé, Timóteo, e diz assim, cara, combate o bom combate da fé, é bom ele, porque ele é vencedor. Ele não é um combate de perda, ele não é um combate de derrota, ele é um combate vencedor. Diga aleluia. Então, com base aí nesses versos, vamos conversar algumas coisas. Gente, esses textos mostram claramente para nós, a igreja do Senhor, que a vida é um constante combate. Eu não sair de casa e vou ficar toda agora, bota a mochila. Vamos ficar nessa paranoia, né? Mas eu tenho que ter essa consciência, entendendo que eu vivo um mundo que há um combate espiritual acontecendo. Se Deus permitisse que nós abríssemos os olhos do Espírito para enxergar, meu irmão, a espada está comendo aí em cima. Dos anjos de guerra, cabeça de demônio caindo para lá, e tal, uma oposição incrível, mas que nós sabemos, está escrito isso na palavra. Até no Velho Testamento sempre foi assim. Quer dizer, as guerras que o povo de Deus enfrentou no Velho Testamento, traz isso para os dias de hoje, porque nós não lutamos contra carne nem sangue, pessoas, mas é a mesma alegoria, só que aqui é no mundo do Espírito. Lá era o seguinte, Davi tinha que estar sempre com a mão na espada. Muitas vezes aqueles caras lutavam tanto que a espada ficava agarrada na mão do sujeito, que tinha que ir lá abrir a mão dele para soltar. Está escrito isso na palavra. Agora você imagina, Davi chega a um final da vida dele, e quantos combates ele enfrentou, já podia ter morrido. Isso tudo para mostrar para mim e para você que é assim mesmo. Estamos nesse mundo. O nosso grande dia de terminar vai chegar. Esse dia que está aqui em Apocalipse, deixa eu mostrar para você. Em Apocalipse, no capítulo 11, verso 15, quando o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu, Apocalipse 11, 15, no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor, do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Verso 17, graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, que és o que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Escuta uma coisa, Ele reina, mas Ele passou a reinar aqui nessa terra. Essa bagunça aí vai acabar. O inferno sabe que esse tempo está acabando dessa bagunça. As coisas vão entrar em ordem, meu irmão. E nós somos do time que vence. É por isso que a igreja está aqui, para botar ordem nesse lugar. Nós não estamos aqui para sair fora desse lugar. Você tem que entender uma coisa, gente. O pessoal está dizendo, pastor, quando vai ser o arrebatamento? Porque eu quero sair desesperadamente daqui. Cara, tu não vai sair daqui, é aqui que nós vamos ficar. Essa terra é nossa. É do povo de Deus, é dos santos. A terra é dos santos. É aqui que Jesus vai reinar. Ele deu para a gente. Pastor, mas o pessoal tomou conta dessa bagunça. Acabou, essa bagunça está acabando.
Porque a igreja tem que ter essa visão. Mas eu estou doido para pular fora. Para onde, meu filho? Tu vai para a Lua? Marte? Planeta X está aí, pastor, é um novo planeta. Eu não, esse lugar aqui é nosso. Nós vamos reinar aqui. Deus vai dar a você autoridade aqui nesse lugar. Nós vamos ser administradores dele nesse lugar. É o que está aqui na palavra. Graças te damos, depois, na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados. E aí segue adiante. Vamos lá em Daniel, deixa eu te mostrar, porque Daniel também já tinha visto isso. Daniel capítulo 7. No verso número 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite. Ele tem toda uma visão do fim dos tempos. E eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, aleluia. E dirigiu-se ao oceano de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Veja aí, vamos pular um pouquinho, veja o verso 18. Mas os santos do Altíssimo, é o teu caso, receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Veja o 27, o reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo do todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Pronto. O tempo de botar a ordem está chegando. Essa bagunça vai acabar. Essa festa vai acabar. Então, gente, vamos ter uma visão clara sobre isso que Deus está fazendo. Então, é um constante combate. Eu coloquei algo aqui, que o pessoal costuma dizer isso, né? Se viver é preciso, eu vou te falar, combater é muito mais. É só ter essa noção real. Sabe aquela noção real de que você precisa estar com o teu coração com bastante luz e entendimento da verdade para você ter um propósito de viver? Quanto mais você se envolve com Deus, quanto mais verdades te iluminam por dentro, mais propósito e firmeza você tem. Nada tira do propósito que Deus tem para a tua vida. Você fica mais determinado ainda. Você fica determinado, porque você tem claridade. Você já acorda sabendo que eu sei que eu preciso viver, eu sei o que eu tenho que fazer. E quem é que vai parar com isso? Ninguém te para. Não tem trator que vai te parar. Porque o que está dentro de você é justamente a manifestação da vontade de Deus para acontecer sobre a face da terra, como propósito. Então, o combate, ele precisa ser parte da minha consciência, é só isso. Muitas vezes, nós não somos treinados a ver a vida dessa maneira. Escuta, por não enxergar o combate do mundo espiritual, de um modo geral, as pessoas acabam concluindo assim, a vida é assim mesmo. Não, a vida não é assim mesmo. Escuta o que eu quero te explicar nessa noite. A vida não é assim mesmo. A minha pergunta é o seguinte, então de que forma? Se a vida é assim mesmo, então é o seguinte, não dando nada certo, sempre perdendo, sempre faltando tudo, sempre doente, andando para trás, mais infeliz do que feliz, mais no prejuízo do que na bênção. E há uma tendência sobre essa panorama que nós vemos nesse mundo, das pessoas estarem debaixo desse jugo, de trazer um certo conformismo. E aqui eu quero colocar isso para você. Nunca conclua, cara, que você é mais um na multidão como todo mundo. Não faça isso, cara.
Você é filho do Deus Altíssimo. Não é bem isso. A nossa herança e a proposta de Deus é muito bem definida, é muito bem diferente. Hoje você vê, né, quando Deus ele se intera na nossa vida, de maneira, e a gente percebe isso, a gente sabe, a gente é consciente disso, a nossa vida ela tem um outro rumo. Você lê aquilo que eu estou conversando aqui sobre Isaac, por exemplo, aquela turma toda, você vê lá, os caras foram abençoados porque Deus colocou a mão. De tal maneira que os que estavam ao redor reconheceram que Deus era com ele. E pediram, olha, faz aliança com a gente, porque eu vou te falar, hein, cara, só está chovendo na sua horta. Não está chovendo na minha horta, é porque eu tenho consciência de que eu pertenço a Deus, Ele cuida de mim, tem uma proposta muito bem definida. Então isso aí não pode ser parte da nossa imagem. A vida é assim mesmo. E as pessoas vivem se moldando a toda a trombada de oposição. E ficam lá assim, caramba, será que eu vou chegar na próxima semana? Será que eu vou terminar esse ano? É como o Rafa falou muito bem, a esperança já não existe mais para nada. Nós estamos no reino de Deus, gente. É outra coisa completamente diferente. Veja, agora eu quero que você enxergue, antes de eu falar outras coisas, porque eu quero pegar essa aqui primeiro. Deixa eu falar esse lado do combate espiritual. Há muito ensino dentro da igreja do Senhor hoje, levando as pessoas a se conformarem com as situações da vida. Agora, eu quero dar uma declaração importante. E é aqui que o Espírito Santo começou a ministrar algo que eu creio que tem um valor muito precioso nos dias de hoje. Para a gente, veja, onde há conformação, não há transformação. Vem cá, será que eu vou me conformar sendo assim mesmo? Porque o inferno, ele tenta te dizer, cara, não tem jeito, você é assim mesmo. Você nunca vai ser diferente. Você nunca vai conquistar isso. Você nunca sai jogando para tudo quanto é área para cima de mim e de você. De que a gente é assim mesmo. A gente é um errado, não dá certo, nunca deu, por que vai dar agora? Olha aí o desgraçado falando, rapaz. E eu estou só botando para fora aquilo que ele quer fazer na vida das pessoas. Mas é assim que ele faz, esse é o mundo. Ele vai empurrando isso para cima da igreja, vai empurrando para cima das pessoas, para que justamente elas se moldem, elas se conformem a serem o que são, o que está acontecendo nesse momento. É super interessante, gente, porque a nossa jornada, ela não é uma jornada estática daqui até o final, ela é uma jornada de transformação. Então, se hoje é um dia difícil para você, eu te falar, amanhã não será mais, vai mudar. As coisas mudam. Eu não posso aceitar o conformismo. E esse é um detalhe, porque é uma força das trevas fazendo essa oposição direta. Quando Deus ele fez essa obra na cruz do Calvário, Ele sabia que ia enfrentar pessoas que seriam transformadas de glória em glória. Hoje eu usufruo os benefícios de uma transformação. Amanhã será melhor ainda os benefícios, porque a transformação é maior. A sua também. Então eu quero colocar isso para você, onde há conformação, não há transformação. Eu fiquei impressionado, porque Romanos capítulo 12, e agora eu estou te falando, estou pegando essa verdade, mostrando outro ângulo, dentro do combate, num combate das trevas sobre a nossa vida. Em Romanos capítulo 12, verso 2, diz lá, não vos conformeis com este século, com esse padrão do inferno, fazer com que as pessoas pensem que elas são desprovidas de qualquer coisa, de que elas são zero à esquerda, de que nada vai mudar, de que, entende? Ele insiste, faz isso direto. A Bíblia fala para a gente não se conformar. Mas diz para que eu e você possamos ser o quê?
transformados. Aí eu me surpreendi, porque não tem conceito nenhum no Novo Testamento que mande a nova criatura ser conformada, mas que mostre que a nova criatura precisa ser transformada. Vai ouvindo isso aí. Vou te mostrar algumas coisas aqui que são legais. Porque quando eu sou transformado, possibilidades mudam, situações mudam. Na minha transformação. Porque se eu encaro um conformismo, de que eu sou assim, ó, essas coisas eu tenho que aprender a conviver, a vida é assim mesmo e tal, eu nunca dou uma oportunidade para sair disso. Mas sabia que na minha transformação de contínua, sempre vai operando algo em mim que eu vou enxergar de Deus, que vai contribuir para que as oposições caiam. Você vai crescendo, sabia? Você pega um anão para o combate, derrubou ele. Daqui a pouco você pega um gigante, porque você está crescendo e sendo preparado para enfrentar. Mas é assim mesmo. Eu quero te falar isso, não há nenhum ensino em relação à nova criatura no Novo Testamento que nos leve a viver uma vida de conformação. Ou uma vida conformada, de que eu sou um derrotado, de que minha vida não decola, eu nunca vou conseguir. Mas é assim, é debaixo dessa plataforma, dessa grande pressão de oposição que o inferno monta e prende as pessoas. Nós não estamos debaixo disso aí, não. De forma alguma. Cara, você tem que aprender a conviver com essa doença. Jesus já levou sobre si as minhas enfermidades. Você entende? Você tem uma verdade, cara, essa verdade te empurra a não permitir ser conformado. Aí ele vem falando umas coisas para mim, eu que sou nova criatura, eu tenho que falar para ele, cara, você está falando com quem? Eu sou nova criatura. Não adianta mais você falar para mim, essa velha criatura aí, porque ela não existe. Então tem que conversar com ele com base na palavra. Não tem espaço para conformidade. Se ele nos conformar, ele vence. Escuta isso, hein? Se ele te conforma a um padrão que eu entendo que eu sou a derrota, eu sou o doente, eu sou o fracasso, assim ficarei, porque eu determinei, eu criei nisso. Quem está entendendo aí nessa noite? Que bom que você veio. Você vê então que as coisas têm que mudar, não do lado de fora, eu estou esperando vitória lá fora, mas a vitória ela é sempre gerada aqui dentro, ó. É daqui que ela parte para as coisas acontecerem, é sempre do interior. É sempre do nosso interior que parte as coisas para acontecerem. Ele tem que encontrar, escuta o que eu vou te falar, ele tem que encontrar em você um ser de transformação em transformação, porque ele fica desesperado. Porque ele vai encontrando uma pessoa perigosa, que não acredita mais na sua velha criatura, obviamente, que está sendo cada vez mais preparada por Deus. Ele vai passando do outro lado da rua. Ele não quer que você seja transformado. Ele não está falando só de nova criatura, escuta aí. Não é só a questão, eu sou nova criatura, é pouco. Essa foi a primeira transformação. Foi retirar de mim aquela natureza desgramada das trevas. Agora eu tenho a de Deus. Eu sou filho de Deus. Beleza. Agora estou preparado para crescer e ser mais transformado ainda. A que Ele faça cada vez mais parte de mim. Quando Deus vai fazendo cada vez mais parte de mim através da sua palavra, eu estou sendo transformado. Eu estou sendo transformado, eu estou sendo transformado. É super interessante isso, porque essa palavra que nós lemos, deixa eu voltar aqui, está lá, transformar, nós sabemos disso, é metamorfo. Beleza, eu não quero comentar a questão da renovação da nossa mente e tal, eu quero te falar, não tem padrão bíblico para a nova criatura de conformidade, é de transformação até o final. Então, só existe 4 palavras
4 versos com essa mesma palavra, chamada transformados, que é metamorfo. Pasmem, um deles é essa aqui, vá comigo lá, Mateus capítulo 17. Show de bola. Mateus 17. No verso 1, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi Jesus transfigurado diante deles. Veja aí, o seu rosto resplandecia como as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. O que acontece depois? E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Eu venho meditando sobre isso, gente, porque isso aqui é maravilhoso. Quanto mais nós somos transformados, mais a glória de Deus se manifesta. Em outras palavras, mais iluminado você fica. Por que Moisés passou 40 dias na presença de Deus? E quando ele voltou, o pessoal não podia nem contemplar o rosto dele, porque ele resplandecia quem? Deus. Deus estava saindo pelos poros de Moisés. Foi isso que aconteceu com Jesus, é a mesma palavra, metamorfo, transformado. O plano de Deus é que nós sejamos tão transformados de glória em glória, que daqui a pouco, escuta aí, hein? Daqui a pouco, essa dimensão entre esse mundo aqui e a dimensão do Espírito já não exista mais, nós já estamos dele. De nós podermos enxergar o Senhor assim, ó, face a face. Esse é o desejo de Deus. A gente não chega lá porque a gente não entende o grau de transformação que Deus quer operar na nossa vida. E nós não sabemos como cooperar. Então está escrito aqui a mesma palavra, é a mesma dessa aí, ó. Não se conforme, mas seja transformado. E 2 Coríntios, vai lá comigo, capítulo 3. Alguém está compreendendo aí? De repente você tem que ouvir de novo, mas vai ser bom. 2 Coríntios 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o quê? Metamorfos, transfigurados de glória em glória. Gente, isso aqui não é uma proposta para depois não, hein? Aí, vou te mandar essa. Quando tu sair daqui, tu vai ficar na glória que você saiu daqui. É por isso que existem resplendor de estrelas diferentes. Umas brilham mais, outras menos, mas todas brilham. Qual será a tua glória? Será o tamanho que você permitiu de ser transformado. Segura essa peteca. Isso faz parte do combate do Espírito. É esse o lado que o inferno não quer. Esse negócio de conquistar coisa nesse mundo, gente, isso é mole. Mas o outro lado do combate é que o inferno não quer. Ele não quer um povo transformado de glória em glória. Sabe por quê? Porque ele odeia ver um ser que Deus escolheu para ser assim. Ele era cheio de glória e perdeu a sua glória. Quando ele olha para você sendo transformado mais e mais, ele te odeia. Porque ele sabe o que ele perdeu. Ele era Lúcifer, um anjo da luz. Ele era cheio do resplendor, está escrito lá em Ezequiel, da glória de Deus. Ele perdeu, olhou para si mesmo, saiu. Aí ele fica desesperado vendo você, cada vez mais cheio de glória, de transformação. Ele odeia. E aí não fica muito preocupado se a gente está recebendo coisas materiais, a nossa vida e tal. Agora ele odeia vendo a igreja sendo transformada.
Então, são as únicas 4 passagens falando da mesma coisa. Gente, deixa eu te falar, isso aqui é fundamental. Quanto mais nós somos transformados, mais a glória e a presença de Deus vai ficando tão sublime, ela vai aumentando tanto na nossa vida, que o nosso contato com Ele fica mais fácil. Reconhecimento da sua voz, da sua presença, a interação com o mundo do Espírito, reconhecendo coisas, amplia. Aí, te falo essa, hein? Você fica até com aqueles sentidos que nós temos do nosso homem natural, os 5 sentidos, você fica aguçado no mundo do Espírito também. Eu contei uma experiência que eu tive um tempo atrás, muito legal, que eu estava no meu momento de oração, e de repente comecei a sentir um aroma maravilhoso, como se fosse um perfume. Comecei a chorar não, comecei a cheirar o sofá para ver, caramba, Deus derramou perfume aqui. E comecei a cheirar ali o sofá, depois que eu me liguei, caramba, é a presença de Deus. Não tem nada derramado aqui. Aí Jesus foi transfigurado de tal maneira e transformado, que ele passou para a dimensão do Espírito easy, fácil. Aí você pensa que Enoque foi embora assim do nada. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Ó, meu irmão, se andar com Deus, escuta, implica em transformação. Porque se eu digo que eu ando com Deus e não sou transformado, eu só digo. Porque verdadeiramente eu não ando com Deus. Mas se eu ando com Deus e sou transformado, meu amigo, é o que aconteceu com Enoque. Aí Deus falou assim, cara, eu não aguento mais. Rapaz, você está tão lindo. Tu está tão parecido comigo, rapaz. Que é isso? Vem para cá, vem. Pum, puxou o garoto. Engraçado que está escrito que ele foi translatado, mas está escrito lá porque ele andava com Deus. Não está escrito lá assim, do nada Enoque e tal, depois de ter filho, foi transladado. Não. Olha a observação que está lá em Gênesis capítulo 5. Ele andava com Deus. Andar com Deus faz com que eu e você sejamos transformados. Esse é o lado que a igreja desconhece do verdadeiro combate espiritual. Alguém está pegando aí? Eu quero te falar que a palavra de Deus, como fundamento da nova aliança, da nova criação, nos chama a viver de maneira transformada, não conformada. Pastor, eu sou assim mesmo. Senta aí, chupeta. Como é que eu sou assim mesmo? E o pessoal ainda dá essa justificativa. Estou falando de nova criatura, hein? Não, mas o pessoal, esse é meu gênio. Gênio do mal. Esse gênio perverso tem que acabar, meu filho. Isso aí tem que tomar um banho de criolina. Eu tenho que ir para o fogo, porque o fogo depura, rapaz. É por isso que a gente passa situações, a gente não fica pegando isso, né? Pastor, parece que eu estou passando pelo fogo. Amém. Vai queimar tudo que não presta, tu vai ficar mais bonito. Porque uma das propriedades do fogo, talvez seja a maior delas, é refino. Tu vai ficar melhor. Pastor, mas estou chorando. Vai ficar melhor. Vai chorando, gemendo. Mas tu vai ficar melhor. Tu vai ficar melhor. Eu e você, eu também estou junto contigo nisso aí, rapaz. Refino. Depura as impurezas. Transforma a nossa vida. O inferno está liquidado, cara. Uma pessoa refinada. Filipenses capítulo 4, o Espírito Santo me levou de madrugada a essas 2 passagens. Quero ler contigo. Veja que coisa interessante. Estamos falando sobre o padrão da nova criatura. Pastor, o que isso tem a ver com combate? Tem tudo, você já está entendendo. Presta atenção. Padrão da nova criatura. No
Nos chama a viver de maneira transformada e não conformada. Quer ver? Então, quando eu estava pensando, meditando sobre isso, vendo alguns versos, o Espírito Santo me mostrou outros. Esse é um deles, está lá. Então, não há nenhum ser na relação da nova criatura que não... Você já sabe, já falei. Ok. Filipenses 4:11. Paulo dá essa declaração, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, e ele segue adiante dizendo, bom, eu tanto sei estar humilhado, como também sei o quê? Honrado, de tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Agora, preste bem atenção, porque eu também li isso, o Espírito Santo falou, Elinho, não está escrito assim, porque vivi em toda e qualquer situação. Eu vivi situação de humilhado, eu vivi situação de honrado, eu vivi de escassez, de abundância. Não está escrito isso. Porque se ele tivesse vivido isso, ele apenas estava se conformando a isso. Foi o que o Espírito Santo me mostrou. Mas quando ele vem aqui, e declara, aprendi a viver, então ele foi transformado. Aí você vê, né? O apóstolo Paulo, gente, não nasce assim do nada. Entre aspas, a grandeza da presença de Deus, da sua palavra, da glória de Deus na vida dele, não aconteceu do nada. Aquilo foi o resultado de transformação ao longo dos anos. E quando Paulo escreve isso aí, gente, ele já está praticamente no final da sua jornada de carreira. Ele não era aquela primeira pessoa, quando a luz chegou, falou com ele, quem és tu? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Assim como Moisés chegou para Deus e falou assim, tá legal, eu vou ao Egito, mas vem cá, como é teu nome mesmo, hein? Não sabia nada sobre Deus. Mas no final ele já estava doidinho, me mostra a tua glória, eu quero ver a tua glória. Também o cara passava na presença de Deus. Cara, não tem como, você vai para a presença de Deus, você vai ficar consumido, cara. E você vai querer que ser mais consumido ainda. Queima, queima Jesus tudo, queima. Tu não vai querer, você e eu nós não vamos querer mais nada nosso. Eu estou te falando, cara. Se ele chegar, você não vai querer mais nada seu. Não vai nem lembrar que você existe. Essa é uma noite, nós fomos para outro nível, hein? Mas é assim mesmo. É isso que o Senhor está pressionando a sua igreja. Ser instrumentos da glória dele, da transformação cada vez maior, porque o tempo precisa disso. Em outras palavras, eu quero te falar, mas não é para você desanimar, não. Os combates são mais acirrados. Por quê? Isaías 60 está falando sobre isso lá. Falando que densas trevas chegaram. Agora, se chegou, os cabras que são das trevas, agora tem que levantar você. Nosso treinamento, para nós estarmos mais transformados, é que vai nos dar vitória. É no tamanho da tua transformação que você verá vitória em cima de vitória. Quanto mais transformação, mais vitória. Segura isso, hein? Então, não está escrito, vivi toda e qualquer situação. Não, aprendi a viver transformação. O Espírito Santo falou. E é isso mesmo. Então, ele aprendeu a estar humilhado. Ele aprendeu a ser honrado, ele aprendeu a viver em todas as circunstâncias, experiências que o transformou. Experiências, fartura, de fome, de abundância, de escassez. Deus sempre cuidou dele, nunca morreu. É o teu caso e o meu. Tá vendo? Rimou. Então o apóstolo Paulo não está dando uma declaração de estar conformado com as mais variadas situações. Ele está dando uma declaração de ter sido transformado pelas mais variadas situações. Essa é a proposta da oposição. E agora? Pastor, Deus me largou nessa sozinho? Claro que não, Ele está no controle.
Mas eu não gosto de oposição, ninguém gosta aqui. Eu vou fazer o quê? Mas nós temos que passar. Mas há um propósito que eu estou te falando, transformação. Eu quero voltar a repetir, hein? Vou terminando com isso aqui, mas só vou ler isso aqui para a gente ir terminando. Vamos continuar depois. Para o outro lado do combate espiritual. Se eu passo pelas mais complicadas situações, e muitas vezes são angustiantes, desagradáveis, geram sofrimento, mas não me transformam, isso é conformismo. E é como o mundo vive. Aí, mais uma vez, o Espírito Santo me mostrou outra passagem maravilhosa. Vá comigo a Jó, capítulo 42. Ai, mas não fala de Jó, não, Zé. Jó não gosto nem de ler. É tanto sofrimento que eu não gosto nem de ler. Pois é, mas engraçado que Jó passa por um sofrimento, ele não continuou sendo o mesmo Jó. Aqui está o detalhe. Ele não continuou sendo o mesmo Jó. Então, Jó 42, só para ir no final logo, depois de tudo que acontece na maioria dos capítulos, da situação que ele passa, de perder tudo, doença, aquele negócio todo, de falar bobagem em cima de bobagem, Deus só na maior tranquilidade, deixando ele falar. Os amigos dele também falando bobagem, culpando ele. A mulher dele falou assim, cara, amaldiçoa o seu Deus e morre. Agora vê se eu vou viver com uma jararaca dessa, cara. Primeira coisa que ele tinha que fazer era acabar com a mulher dele, né, rapaz? Amaldiçoa o seu Deus e morre, cara. Naquela hora que eu precisava da mulher, falhou. Caramba! Que peste, né, cara? O cara já estava detonado, doente. Jararaca. É pior que uma jararaca. Tem um estilo de cobra chamado jararacuçu. Essa é violenta mesmo. O veneno é violento. Eu conheço, já vi uma pequenininha. Até o cara chegou assim, olha, doutor, não fica perto dessa criança. Ela era pequenininha, mas o veneno dela, você morre em questão de minutos. Dessa aí deve ser amiga da esposa de Ló também, né? Segunda Deise aí. As conclusões teológicas da Deise. Aí você vê, né? Até parece que Deus estava querendo, é isso aí, eu vou te fazer sofrer, rapaz. E dando risada. Era uma das coisas que eu tenho aprendido, gente, a gente tem que aprender, assim como o apóstolo Paulo. Deus não viola quem Ele é, o seu caráter. Ele é o seu caráter. Ele é compaixão, Ele é misericórdia, Ele é amor, Ele é cuidado, Ele é proteção, Ele nos ama. Mas eu estou num combate e ainda estou duvidando disso. Então eu não estou crescendo. Eu vou procurar outra igreja para fazer uma oração forte. Caramba, combate espiritual não é só oração. Se não tiver crescimento e compreensão, não venço. Então, vamos lá. Vamos aqui na cereja do bolo. Chegou no final. Capítulo 42, Deus então em 2 capítulos, ele conversa, ô Jó, senta aí que agora eu vou falar contigo. Mas no 42, então, depois que Deus falou, está escrito assim no verso 1, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quantos concordam com isso aí? Show de bola. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Senhor, na verdade falei do que não entendia. Olha a palavra entendimento, olha a palavra compreensão. Bota isso aí para você anotar. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Verso 5, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas, quer saber, agora meus olhos te veem. Isso aqui é a prova da transformação. Foram as 2 passagens que o Espírito Santo me mostrou.
E sabe, tanto o apóstolo Paulo como Jó cumpriram o propósito de Deus. O Paulo continuou adiante, completei a carreira, guardei a fé. Ele ali em Filipenses, ele estava preso. Ele mandou uma carta. E aí, fala para mim, mas continuou o que tinha que fazer. E Jó termina muito bem, obrigado, porque diz aqui que quando ele orou pelos infelizes dos amigos dele, os infelizes, está escrito lá, o Senhor, o quê? Mudou a sorte de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos infelizes. E o Senhor deu em dobro tudo aquilo que antes ele possuía. Veja o verso 12. Assim abençoou o Senhor o último estágio de Jó mais do que o primeiro. Só que aqui o bom é que ele foi transformado. Ele era um Jó muito mais completo. Deus trouxe tudo de volta, mas ele era uma pessoa transformada. Escuta aí para eu terminar então dizendo isso, esse é o outro lado do combate espiritual que eu não posso perder o foco. Oposições no final dessa história operam na nossa transformação, para sermos pessoas melhores, para expressarmos mais a imagem do nosso Deus. Não tem como você entender com a cabeça. Nós estamos conversando nessa noite, é crença purinha. Porque eu creio, eu me submeto, entrego e entendo. Meu Pai está no controle. Ele não permitiria que eu passasse por uma situação para eu ser destruído. Ele não vai permitir isso na sua vida. Mas Ele sabe muito bem aquilo que está acontecendo como oposição na tua vida para você se tornar uma pessoa melhor, mais preparada. E aí nós vamos vendo mais vitória na nossa vida. As coisas vão sendo estabelecidas. Deu para pegar um pouquinho? Então, próxima quinta, não falte que eu tenho coisas para a gente continuar conversando. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Eu quero fazer um convite para você, um convite especial, para você participar da parceria com o Exerça Sua Fé. Essa parceria voluntária, é importante você entender isso. É uma parceria voluntária, justamente porque essa palavra que você tem ouvido tem transformado a sua vida. É uma oportunidade de nós darmos continuidade a tudo que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente faça. Poder estender ainda mais essas fronteiras, levando essa palavra em maiores distâncias, em lugares ainda que não foram alcançados. Há tanta fome e sede espalhada por aí. Então, se você deseja ser um parceiro do Exerça Sua Fé, de maneira voluntária, basta apenas você acessar o site exerçasuafé.com.br. Lá você pode fazer a sua doação e automaticamente, todo mês, você receberá uma carta minha especial, que eu estou sempre mandando, e um kit com uma série de mensagens em MP3. E vai fazer toda a diferença e vai continuar edificando a sua vida. Dessa maneira, você contribuirá para que outras vidas também sejam transformadas assim como você está sendo transformado. Um abraço. Muito bem, você que me acompanha no programa Exerça Sua Fé, eu quero te convidar para acessar o meu conteúdo todos os dias através do meu blog heliopeixoto.com e também nas redes sociais, Facebook e YouTube. São devocionais por e-mail e vídeos curtos de 5 minutos para que você possa ser fortalecido diariamente com as verdades da Palavra de Deus e viver uma vida cristã vitoriosa.